Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara nos canais 10 da NET, 60.3 UHF Digital em sinal aberto e também pela Rádio Câmara em 93,9 FM. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto com trabalhos técnicos de Carol Garcia e hoje recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara o Evandro de Souza, que é estudante de audiovisual da FIB, para falar um pouquinho sobre um documentário que ele e os colegas de classe realizaram aqui na cidade de Bauru. Evandro, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. O documentário se chama Sobre os Trilhos da História e fala um pouquinho sobre a ferrovia aqui na cidade, né? Como é que foi desenvolver esse material? Sim, então, a gente precisava desenvolver um documentário ao longo do semestre passado na faculdade, que o tema era livre, a duração também era livre, a gente só precisava fazer esse tipo de produção. Então, um dos garotos do meu grupo, né, que o grupo era formado por mim, por mais 5 pessoas, ele já tinha essa ideia desde o princípio. Ele apresentou a ideia pra gente e a gente foi delimitando o caminho que a gente ia seguir, porque tem muita informação, a gente tinha muitas possibilidades, assim, de caminhos para retratar no filme. Então, para conseguir alcançar pessoas que não viveram na época que a estação funcionava, a gente não viveu, né? A gente pegou muito pouco, assim, então a gente preferiu partir de um princípio histórico, assim, falando como que surgiu a ferrovia, tudo que ela trouxe para a cidade. Então, para isso, a gente entrevistou o Douglas, que ele é maquinista da estação, pesquisador. Ele é maquinista ainda? Sim. E ele é bem jovem, assim, né? E ele pesquisa muito a história da ferrovia, então ele tinha muita informação para dar pra gente. Então, ele foi a primeira pessoa que a gente entrevistou. Então, depois dessa base histórica, toda essa base da história da ferrovia em Bauru, do crescimento da cidade, a gente foi partindo para outras pessoas. A gente entrevistou funcionários daquela época lá. Então, assim, a gente construiu toda essa parte da história da ferrovia. Interessante. Quanto tempo tem esse documentário? Tem 26 minutos. E fala basicamente da história ou... Então, aí depois desse contexto histórico, que ocupa mais ou menos metade, assim, da duração total do documentário, a gente queria chegar até essa ocupação cultural que está acontecendo agora, que é uma coisa que a nossa geração está pegando, né? Então, a gente faz o contexto histórico, passa pelo tempo que ela ficou em abandono e tudo que a cidade perdeu com isso, para chegar nessa... ocupação atual. Sim. E quais foram as dificuldades no meio desse caminho que vocês tiveram? Você falou no semestre passado, foi em 2015 que começou o projeto? Semestre 2016 agora. Começo do ano. Então foi um curto tempo, né, de produção. A gente fez de fevereiro, finalzinho de fevereiro até o final de maio. Foi esse o tempo que a gente teve para delimitar o assunto, filmar, editar, tudo. E como é que foi esse trabalho? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Acho que a dificuldade principal foi mesmo ver qual caminho a gente ia seguir. Porque a gente podia ficar só na parte histórica, que tem muita coisa, podia falar só dessa ocupação cultural, que tem muita coisa. Então, você ali definiu o caminho que você quer seguir para não se perder, para não ficar uma coisa muito cheia de informação que não leva a lugar nenhum no filme. Era muito fácil se perder nesse caminho. Então, acho que foi a parte mais difícil. Vocês eram em 6 alunos, né? Como é que foi a distribuição de cada tarefa? Você foi escolhido como diretor do filme, é isso? Sim, o grupo escolheu e eu aceitei, fiquei bem feliz com isso. A Débora Dias, ela fez o roteiro, fez todo o projeto escrito e me ajudou a produzir, a marcar as entrevistas, tudo. Aí teve mais o Henrique Moraes, que ficou como diretor de fotografia, cuidava das câmeras na filmagem e tal. O Matheus Stefanini fez o som e o Leonardo Oliveira fez o som também e cuidou de pessoas para apoiar o projeto, empresas, que a gente conseguiu que eles apoiassem. E você falou de equipamento, né? Como é que vocês tiveram que comprar equipamento? A escola forneceu? A faculdade tem bastante coisa que a gente pode pegar emprestada e tal, mas como a gente ingressou no curso no começo de 2005, então ao longo desse período
os próprios integrantes do grupo, assim, a gente foi... Para começar a desenvolver trabalhos pessoais mesmo e tal, a gente foi adquirindo câmeras, microfones, então a gente não ficou tão dependente das coisas da faculdade. Isso facilitou bastante, porque na faculdade tem um número limitado de coisas e muita gente... E esse equipamento que vocês usaram, então, não é um equipamento profissional, daqueles de cinema mesmo? Não. São câmeras, DSLR, microfone, shotgun, gravador. É uma coisa bem independente, assim, amadora. Mas o resultado ficou... Sim. Ficou muito melhor do que a gente imaginava. Como é que você avalia o resultado? Eu fiquei bem feliz com o resultado, assim, porque a gente conseguiu recolher um material muito bom com as entrevistas. Todo mundo que a gente entrevistou agregou bastante, assim. E o grupo, a gente tinha um empenho muito forte. Então, todo mundo estava ali buscando fazer o seu melhor. Então, a gente conseguiu chegar num resultado que, assim, nós ficamos bem felizes, pelo menos. E o interessante é que o trabalho, o material que seria para ser um trabalho, né? Era para ser um trabalho acadêmico, só para a faculdade, acabou saindo fora da universidade, da faculdade, e tomou outros rumos, né? Foi feito o lançamento no dia 29, né? No Teatro Municipal. Sim. Qual que é o objetivo desse material agora, daqui para frente? Como é que você avalia esse salto de fora da faculdade para a sociedade de Bauru? O nosso curso tem essa possibilidade da gente fazer todos os trabalhos praticamente todos que a gente desenvolve na faculdade, a gente tem a chance de usar como portfólio, agregar ali. Então, essa era uma ideia que a gente tinha desde o início, não parar só ali entregar na faculdade e receber a nota e fim. Ainda mais por se tratar de um assunto que envolve a cidade e é uma coisa muito forte aqui. Então, a gente queria desde o início levar isso para frente. Então, conseguimos fazer a estreia no Teatro Municipal, que foi bem importante. A gente tem umas cópias em DVD que a gente vai entregar para algumas escolas, para as instituições que estão instaladas lá na estação atualmente, o Museu Ferroviário. E estamos inscrevendo em festivais para tentar realmente rodar esse filme e não ficar só aqui, assim. E nesses festivais, você acha que o grupo tem chance de conseguir um resultado? A gente espera que sim, né? Porque... eu espero que sim. Eu acredito que sim. E enquanto ele está inscrito em festivais, ele não pode ser exibido em lugar nenhum. É assim que funciona ou não? Tem alguma regra para o festival? Alguns pedem isso, outros não, mas então a gente, na verdade, assim, não pode divulgar na internet, publicamente e tal, o material inteiro, porque senão... Só por isso a gente já é desclassificado de alguns. Quando são esses festivais? As respostas estão até outubro desse ano. Todos esse ano ainda? Sim. Eu até perguntei isso porque depois a gente vai exibir aqui na TV Câmara, né? O documentário completo, mas tem que esperar então o festival... Tem que esperar um pouquinho. Passar pra gente matar a curiosidade de saber como é que ficou. Nem no YouTube não vai, então? Não. Quem quiser assistir, não tem nenhuma forma por enquanto, então? Tem, a não ser procurar esses DVDs que você falou nas escolas. Sim, na verdade, assim, quem quiser, tem a página do documentário no Facebook, né? Então, a gente consegue disponibilizar esse material, mas a gente só não pode divulgar publicamente. Assim. Então é só procurar lá no Facebook, mandar uma mensagem em inbox lá e pedir para o link... Nenhum. Aí assiste. Eu vou querer, depois você me manda, porque eu já fiquei curioso, né? Quero assistir esse documentário inteiro e que daqui para frente vai servir, inclusive, de material histórico para a cidade. Daqui a alguns anos, essas pessoas que falaram com vocês, com certeza vão virar fontes históricas para lembrar como é que foi a passagem da ferrovia por Bauru, a importância da estação aqui para a cidade. Então, acho muito interessante esse trabalho. Evandro, parabéns para você, para o grupo, Obrigado. Tá? E que agora, eu acredito que esse é o primeiro, né? O grupo se animou para fazer mais alguma coisa? Já tem planos futuros ou não? Sim. O grupo, a gente conseguiu dar muito certo, assim, então a gente pretende continuar juntos e fazer outras coisas. A gente está começando outro semestre na faculdade agora, então estamos esperando para ver o que vai surgir de trabalho. Pensar em algum tema já ou ainda não? Ainda não. Cedo ainda, né? Sim. Respirando trilhos ainda. Não deu nem tempo de respirar ainda. Tá certo. Evandro, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima.